Olá, amados. Eu aprendi uma preciosa lição com a parábola intitulada Primeiro a Pedra Grande. Ouça-me. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Então, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou uma pedra grande. Então, perguntou à classe: esse vaso está cheio? Eles, pelo que viu, o vaso estava repleto, então disseram: sim, está cheio. O professor então pegou um balde de pedregulhos e derramou dentro do vaso. As pedrinhas foram se acomodando nos pequenos espaços e ele perguntou: e agora está cheio? Agora houve uma certa hesitação, mas ainda respondeu: sim, está cheio. Então o professor pegou um balde de areia e derramou dentro do mesmo vaso. A areia foi se acomodando em espaços ainda menores. E ele torna a perguntar: agora está cheio? Agora, neste momento havia muito mais insegurança, né? Mas mesmo assim, alguns ainda responderam: sim, está. Aí o professor pegou um jarro de água e derramou dentro do vaso. A água encharcou a areia. E nesse ponto o professor então pergunta: qual o segredo para caber todo esse material no vaso? Ele mesmo explicou: a menos que você primeiro coloque a pedra grande dentro do vaso, nunca mais você vai conseguir colocá-la lá dentro. Um aluno fez até um teste contrário. Colocou a água, a areia, os pedregulhos e, por último, a pedra grande. Tentou, mas não conseguiu. Então o professor repetiu: o segredo é primeiro colocar a pedra grande. Sabe que, lendo essa parábola, eu tive o seguinte entendimento: Jesus é para nós a pedra grande. Ele deve ser o primeiro em nossas vidas. O Salmo 118, versículo 22, diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra. Mais tarde, Pedro afirmou que a pedra, ou seja, a rocha, é Jesus e não ele. Confira o que ele disse lá em Atos capítulo 4, verso 10, quando explicava o que havia acontecido na cura do paralítico na porta do templo. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está aí, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nós conhecemos, queridos, inúmeras obras inacabadas e outras condenadas porque tiveram erro no projeto ou na execução. Mas nós precisamos saber que na vida espiritual não é diferente. Primeiro, nós devemos escolher o fundamento da nossa edificação. Jesus diz que a casa construída sobre a rocha não sucumbe como aquela construída sobre a areia. Mateus capítulo 7, verso 24. Veja bem, se você não colocar Jesus, a pedra fundamental, primeiro na sua vida, ele já não mais terá espaço. Quando Jesus é o nosso fundamento, tudo se encaixa, querido. O nosso relacionamento com Deus, evidentemente, a vida familiar, o casamento, a vida estudantil, os negócios e por aí afora. Portanto, amados, paremos de convidar Jesus para ser engenheiro de obra pronta ou, quem sabe, pior ainda, inacabada, condenada. Paremos de decidir as nossas carreiras, desenvolver nossos projetos, fazer negócios, constituir família, para só depois pedir que Jesus venha, entre naquilo, faça aquilo prosperar, enfim, que Ele abençoe e livre-nos das consequências de nossa autossuficiência. Se
alguma área, todavia, amado, da sua vida está fora do prumo, quem sabe parada e até condenada, chame Jesus. Ele vai fazer tudo novo, porque ele não faz obras, ele não reforma, viu? Ele conclui também a obra que começa. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E então, meu amado, todos nós cumpriremos plenamente o mandamento: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Que Deus te abençoe.